como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos que estão ligados, conectados, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, estamos juntos para falar do nosso Vascão, deixar vocês muito bem informados, tá? Logo de cara eu vou pedir a forcinha para vocês ajudarem o crescimento aqui do amigo de vocês, dar essa forcinha pro nosso canal, tá, galera? Se inscrevam, é só apertar o botãozinho. É de graça, não custa nada, Vascaíno ajuda Vascaíno, 0800, é só apertar o botãozinho, pronto, você já está inscrito, você já faz parte da família aqui do canal Vascaíno desde sempre, tá bom? Álvaro Silva, eu quero ficar sempre informado, gosto do seu conteúdo. Pô, se você gosta do meu conteúdo, quer ficar sempre informado, ativa o sininho também das notificações, valeu, meus amigos? Dito isso, eu vou pedir para você que tem um carinho por mim, você que se identifica aqui, no caso, com a minha metodologia de trabalho, com a minha forma de pensar, de alguma forma, ainda quer continuar engajado, ainda quer continuar nos ajudando, eu vou fazer um pedido para vocês aqui, torcedores e torcedoras do nosso Vasco da Gama. Ajudem ao amigo de vocês aqui, a mim no caso, a manter o nosso canal de pé. Eu que faço um trabalho todos os dias aqui para deixar vocês informados em tudo relacionado ao nosso Vascão. Quem acompanha o meu canal já há algum tempo sabe que a gente vem evoluindo muito, né? Já em um ano de canal a gente evoluiu demais na parte técnica, na parte de equipamentos, né, uma série de coisas, tudo isso graças à ajuda de vocês. Então o que eu vou pedir, galera? Se torna membro aqui do nosso canal. Nós temos vários planos aí, temos um plano mais barato que é o Dinamite Eterno 10, tá? Esse plano é R$2 por mês, isso mesmo, R$1,99 por mês. Você assina aí, já vai ajudar muito o amigo de vocês. Lembrando que hoje em dia, dependendo do lugar, R$2 não dá para tomar nem um cafezinho, não dá nem um pacote de fandangos, não dá nem um salgadinho, dependendo da padaria ou a lanchonete que você for. Então, ajuda o amigo de vocês. Aí tem outros planos, tem o plano Vascaíno desde sempre, que é R$8 por mês. Tem o plano Cruz de Malta, que é R$3 por mês, R$2,99. Então, ajudem aí o nosso canal. Quando a gente chegar a 100 membros aqui no canal, vamos estar sorteando mais 2 camisas originais para vocês do nosso Vascão. Valeu, galera? Então dito isso, né? Bora lá então começar a falar do nosso Vasco. É o seguinte, o nosso elenco segue se preparando, segue treinando no CT Moacir Barbosa, aqui no Rio de Janeiro. Um sol para cada um hoje na capital fluminense, na capital carioca. Fato é que o nosso Vasco viaja até a capital de Curitiba, amanhã, conhecido como Sabadão, né? E é o seguinte, para enfrentar quem? O Atlético Paranaense, no próximo domingo, lá na Liga Arena, né? Na antiga Arena da Baixada. Tá? O jogo será realizado às 4 horas da tarde. Todos os ingressos destinados ao torcedor visitante, no caso nós vascaínos, já estão esgotados. O sócio torcedor vai poder fazer o resgate da sua experiência para encontrar com os atletas, tirar foto, enfim. É só entrar no site do Vasco, você que vai se fazer presente em Curitiba, que é sócio torcedor. Tá, galera? Uma informação que nós temos hoje, nós obtivemos hoje pela manhã. Eu quero até mandar um abraço para o meu amigo Flávio. Essa informação veio lá do canal Atenção Salgadinho, isso mesmo, lá do Alô Turma. Mais uma vez aí, para você, para o Flávio e para o filho dele. Alô Turma. Segundo a galera do Alô Turma, né, é o seguinte, Guilherme Medel pode voltar ao time titular nessa partida diante do Atlético Paranaense. Dimitri Payet também deve ir para o jogo. E João Vitor, tá? Ele também deve já estar de volta aí aos relacionados. Meus amigos, é o seguinte, quem ainda é dúvida até esse momento é o meio-campista Hugo Moura, ele que estava justamente no Atlético Paranaense. Ele é dúvida porque ele sofreu uma entorse no seu tornozelo na última partida diante a equipe do Fortaleza pela Copa do Brasil e vem fazendo o tratamento até o momento, é um ponto de interrogação, não sabemos se ele vai a campo ou não. Tá, meus amigos? Outra situação é o seguinte, há mais de 20 anos o nosso Vasco da Gama não vence a equipe do Atlético Paranaense jogando em Curitiba, nos domínios do Furacão. Por outro lado, o Atlético Paranaense já vai fazer quase um ano, né, desde julho de 2023, eles não perdem jogando em casa. Se não me engano, acho que foram quase 25 jogos e 16 vitórias, o restante tudo empate. Já tem quase um ano que o Furacão não perde em casa. Então, se o nosso Vasco conseguir beliscar uma vitória, nem que for por 1-0, vai fazer história, vai quebrar um jejum, vai quebrar uma escrita, um tabu de quase 2 décadas ou mais, enfim. Então, olho nessa partida aí, lembrando que o Vasco precisa pontuar, o Vasco precisa pelo menos um empate, mas se tratando da grandeza do nosso clube, a gente tem que pensar na vitória. Por quê?
porque só a vitória nos interessa, só o triunfo nos interessa, só os 3 pontos, né? Porque assim, os outros times que estão acima do Vasco, dependendo do que acontecer, o Vasco nem sai da zona do rebaixamento, então a gente precisa vencer. E lembrando que o Vitória e o Cuiabá, que estão abaixo de nós na zona do rebaixamento, ainda tem um jogo a menos. Então o Vasco não pode se dar o luxo de ficar perdendo. Lembrando que já foram 4 rodadas, 3 derrotas, né? E uma vitória, que foi aquela única vitória na estreia, na Colina Histórica, onde o Vasco venceu o Grêmio pelo placar de 2-1. Então fica aí o registro para vocês, as informações em relação a essa partida. Agora, mudando de assunto, eu quero falar para vocês o seguinte: na partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil em São Januário, aqui no Rio, entre Vasco da Gama e Água Santa, vocês lembram que teve um tumulto ali no segundo tempo? O João Vitor, que tinha sido substituído, que estava no banco, arrumou um brigueiro do caramba ali pro lado de fora, acabou levando vermelho, foi expulso. Com isso, um funcionário do Vasco bateu boca, né? Enfim, ficou bem nervoso ali, conhecido nos bastidores de São Januário como Biro, né? Então, hoje o STJD julgou essa situação. O João Vitor foi absolvido, tá, gente? Então, por isso ele pode entrar em campo aí já diante o Fortaleza no próximo dia 21 de maio, né, aqui no Rio, jogando em casa pela Copa do Brasil. Ele que já cumpriu suspensão automática, foi julgado e foi absolvido no dia de hoje. Tá bom, gente? E a outra situação é o seguinte: o Vasco aí deixa eu ver, o Vasco vai ter que pagar R$30 mil de multa, tá? Por alguns objetos que os torcedores atiraram em campo nessa partida aí. E o funcionário Biro pegou um gancho aí, uma punição de 135 dias aí do STJD, fica o registro. Já que eu já acabei de falar para vocês do João Vitor, né, só para confirmar, ele tá liberado, então pode entrar em campo, tanto pelo Brasileirão agora no próximo domingo, quanto pelo jogo aí da Copa do Brasil contra o Fortaleza, ele que já foi julgado, fica o registro, tá, gente? Agora, mudando de assunto, falar um pouquinho sobre a reforma de São Januário, né? Todos já sabemos que tem a situação do potencial construtivo, que está na Câmara dos Vereadores no Rio de Janeiro, está no plenário para passar por votação e ser aprovada. A expectativa da direção do associativo, juntamente ao prefeito da cidade do Rio, Eduardo Paes, é que essa situação agora, antes de junho, seja passada adiante, para que volte à mesa do prefeito, para que ele, né, homologue, para que isso avance. Fato é que ainda não temos data ainda de previsão para o início das obras de São Januário, tá? Mas hoje surgiu uma informação de que o Vasco da Gama poderia, quando for reformar São Januário, estar utilizando o campo do Campo Grande, tá? Isso mesmo, no Rio de Janeiro, o campo da equipe do Campo Grande, o estádio chamado Ítalo Del Cima, tá? Então esse estádio ao qual vocês acompanham a imagem na tela, Ítalo Del Cima, poderia receber os jogos de mando de campo do nosso Vasco da Gama quando São Januário for ficar fechado para passar por reformas. Por outro lado, o próprio estádio Ítalo Del Cima tem um convênio com a prefeitura, enfim, com o próprio time de Campo Grande, deve passar por alguns reparos, algumas reformas ali. Alguns falam que pode haver uma ampliação de capacidade, outros não, mas vai passar por alguns reparos e o Vasco pode estar utilizando. Nada é certo ainda, uma ideia embrionária, mas surgiu essa informação hoje. Álvaro Silva, por que o Vasco da Gama não manda seus jogos no Maracanã, no Newton Santos, lá dividindo o campo com o Botafogo, ou de repentemente em Volta Redonda, né? No caso aí no sul do estado do Rio de Janeiro, na cidade do Aço, lá no Raulino de Oliveira. Meus amigos, eu penso assim como muitos de vocês que talvez estejam fazendo esse questionamento, né? Eu penso inclusive que tem vários campos aí no Rio de Janeiro que o Vasco pode estar usando, não só esse aí do Campo Grande, tem outras equipes da Série A do Campeonato Carioca que praticamente não vão jogar, vão ficar sem jogar, e daria para o Vasco estar utilizando o campo, né, para mandar seus jogos. Fato é que a gente tem que aguardar. Agora, vamos ser sinceros, né, gente? Eu queria muito que o Vasco mandasse os jogos no Maracanã, a gente ia ter muito mais chance de ver o Vascão, muito mais ingresso disponível para a gente ver, para a gente comprar, para ver o Vasco jogando, mas por outro lado a gente sabe que tem a palhaçada, tem a novela envolvendo a duplinha Flamengo e Fluminense, a situação do governo do Rio, a licitação, o edital, tudo aquilo, né? Então é mais um imbróglio. E a situação do Botafogo, o Textor, né? O John Textor, ele é o famoso morde-a-sopra, com todo respeito à pessoa física dele. Por que eu tô falando isso? Porque ele, ao mesmo tempo que ele tá ali coladinho, alinhado com o Flamengo e Fluminense, ele já tá contra eles lá na questão da CPI do futebol, que isso aí é um assunto para outro dia. E aí, se tratando na questão do Maracanã, ele já tá a favor dos caras contra o Vasco. Aí eu não sei também se ele abriria as portas pro Vasco, para essa possível parceria. Não sei. Fato é que o Vasco pode até requerer, mas é uma briga na justiça. Não sei se o Vasco hoje está querendo mais problema, porque
tanto problema, né, gente? Tanto para nós torcedores, quanto para quem está gerindo o clube, seja associativo, seja a SAF. Não sei se eles querem entrar em mais disputa judicial, em mais problema, mas eu também, particularmente, gostaria de ver o nosso Vasco mandando os seus jogos, né, os nossos jogos, ali no Newton Santos ou até mesmo no Maracanã, seria sensacional. Agora, meus amigos, mudando de assunto, eu quero falar para vocês da situação envolvendo o treinador. Essa situação já vem se arrastando, nas próximas horas já vamos fazer aí, bater a marca de 7 dias, vamos dizer assim, uma semana sem treinador. Hoje pela manhã a gente tomou conhecimento que o Ramon Dias pegou o avião, deixou o país, não sei se ele foi para a Argentina, se voltou para os Emirados, se foi tirar férias, enfim, fato é, Ramon Dias então já deixou o país, né, Emiliano Dias, enfim. Dentro dessa situação, vários nomes que foram ventilados, por exemplo, né, o Paulo Pesolano, que tem contrato com o Valladolid, está focado lá em ajudar o Valladolid a ascender, a subir, a voltar à elite do futebol espanhol, tem contrato até junho, mais 2 meses de contrato, para o Vasco tirar de lá teria que colocar uma bala na mesa, né, nesse momento o Vasco teria que esperar, né, o treinador Pesolano ver com a família se eles querem voltar e ver se ele vai ficar lá no clube, enfim, o Vasco não pode esperar, o tempo não para, já diria o Cazuza, né, o relógio está passando, está contando as horas, depois de amanhã o Vasco já entra em campo de novo, e de novo depois, e aí o campeonato vai acontecendo. Então, sinceramente, não sei se a gente pode se dar esse luxo de esperar tanto tempo, e com todo respeito ao Pesolano, nada contra a pessoa física dele, mas eu não vejo também um lastro assim para assumir o Vasco, gente. Vamos ser bem sinceros, a única coisa que ele arrumou foi ganhar uma Série B, onde o Cruzeiro tinha um elenco menos ruim de todos os outros ali, e acabou que o clube de Belo Horizonte nadou de braçada naquela Série B, mas o mesmo elenco que chegou na Série A, uma campanha pífia, portanto que ele mesmo ali no primeiro turno no segundo turno a casa caiu pro lado dele, ele acabou deixando o Cruzeiro. Então não sei também se ele é essa unanimidade toda para assumir o Vasco da Gama, tá, gente? Sinceramente não tem esse lastro todo. E hoje o elenco do Vasco, galera, tá carente, tá precisando de um treinador, por exemplo, assim, tipo um paizão, como era o Ramon Dias. Críticas, ressalvas à parte, o Vasco precisa de um cara assim hoje, porque se o Vasco coloca um cara que não tem cancha, não tem lastro, não tem experiência, não tem vivência de vida na malandragem da bola, da boleiragem dos caras ali, muito jogador malandrinho vai tentar engolir o novo treinador dentro do elenco, vai querer mandar e desmandar na escalação, vai começar aquelas panelinhas e isso pode dar o racha. Então hoje, se os jogadores estão unidos, como está todo mundo dizendo lá dentro de São Januário, dentro do CT Moacir Barbosa, todo mundo afirma que o grupo é muito unido, é um grupo muito guerreiro, que continue assim, mas precisamos de um treinador de lastro, para se Deus me livre e guarde, a gente perde 2, 3 seguidas, para os caras não ficarem em pânico, o treinador fala, calma, relaxa, vamos colocar fulano ali, vamos colocar ciclano ali, vamos mudar a forma de jogar aqui, vamos fazer assim, e aí conseguir encaixar o time na 4ª partida ou 5ª partida consecutiva, mas isso depende de um cara que tenha cancha, como eu já falei, que tenha experiência, que tenha lastro. Se for um cara que não tem esse lastro, muitos nomes promissores que são aí dados como aposta no cenário ou nacional ou internacional, corre-se um grande risco de se trocar mais uma vez de treinador durante o campeonato, e aí todo mundo já sabe. Isso aí são todos os ingredientes, né, que um time que normalmente é rebaixado acaba aí vivenciando, né? Muitas trocas de treinador, bastidor político, bastidor financeiro, muito problema, tudo isso a gente sabe que acaba culminando, né, num péssimo resultado esportivo no fim da temporada. Essa situação envolvendo o Pesolano é a minha opinião. Outra situação, o Filipão, ele teria negado o Vasco, depois foi cogitado para ser diretor técnico e não sei o que lá, mas se entende que parece que a comissão técnica do Filipão teria toda que vir junto, seria um valor muito alto, aí a gente já não sabe que tons de veracidade tem essa situação, ou se é cavadinha, ou se é apenas especulação, mas é um nome ventilado ainda, tá? Outro nome ventilado também, mas esse a gente pode descartar, do Fábio Carille, o próprio treinador quer permanecer em Santos, está comprando apartamento lá, surgiu a informação que parece que o próprio empresário do Carille, né, estaria tentando dar aquela cavadinha para dar uma valorizada no profissional, para de repente pedir aquele aumento lá no Santos, para botar, né, vamos dizer assim, a corda no pescoço dos caras, falar, ó, proposta na mesa, todo mundo querendo, entendeu? Aquela malandragem. Enfim, fato é que com o Vasco mesmo não tem nada em oficial. Aí muito se especula de vários outros nomes. Aí, por exemplo, Jorge Sampaoli tá negociando com um clube de fora do país, esqueçam, né? Carlos Carvalhal já recusou logo de cara. Então, assim, vamos ficar de olho nessa situação, né? Aí, dentro de todos esses nomes, surgiu hoje o nome do Álvaro Pacheco, meu xará, né? Teve o Álvaro Barreal, jogador argentino que foi pro Cruzeiro, não veio pro Vasco, né? Tava especulado aqui. Agora é especulado outro Álvaro, né? Será que eles vão me contratar para fazer alguma coisa no Vasco? Brincadeiras à parte.
é o seguinte, o Álvaro Pacheco é um treinador português, atualmente trabalha no Vitória de Guimarães, ele tem seus 52 anos, só que uma ressalva, um ex-goleiro do Vasco da Gama, Charles, né, que teve passagens por aqui há quase 10 anos atrás, ele está jogando em Portugal, é um dos melhores goleiros da Liga Portuguesa, ali do Campeonato Português, que veste a camisa do Vitória de Guimarães. No caso, ele trabalha, né, com o treinador Álvaro Pacheco, né, o nome de Álvaro Pacheco teria sido indicado aí pela galera que está procurando treinadores aí ao Vasco da Gama, né, para acertar com o nosso clube. Mas a informação que a gente tem nesse primeiro momento do jornalista Matheus Gilbert, ele que representa o GE. Globo, né, o Matheus Gilbert foi atrás do Álvaro Pacheco para apurar essa situação. Segundo o GE. Globo, afirmou que o treinador não estaria disposto nesse momento a deixar o Vitória de Guimarães para vir treinar o Vasco da Gama, tá? Só outra ressalva aqui que eu quero deixar para vocês aqui, esse dado, né? Ele que tem a licença da UEFA, né, um curso muito importante no meio do futebol, e ele que está acostumado ali, a formação favorita dele, né, a sua formação preferida é o 3-4-3, né? Então, assim, ofensivo pra caramba, e todos nós sabemos que não temos jogadores para isso, né? Jogadores de meio campo, jogadores de ataque, e a nossa defesa não é tão sólida assim para se jogar só com 3 jogadores lá atrás. Enfim, vamos aguardar. Eu quero saber de você, torcedor e torcedor, o que vocês acham desse nome do Álvaro Pacheco que está sendo ventilado aqui no Vasco da Gama. No primeiro momento o GE está afirmando que ele não tem intenção de vir treinar o Vasco, né? Vamos aguardar aí o desfecho dessa situação. Agora, mudando de assunto, minha galera, minha rapaz, meus amigos, minha família, é o seguinte, vamos falar um pouquinho do balanço da SAF do Vasco, né? É o seguinte, uma empresa, né, uma auditora independente, né, um auditor independente, como segue a arte na tela, vocês já podem acompanhar essa arte, né? Eu vou abrir aspas para o que está escrito, tá, gente? Eu vou ler para vocês o que está escrito lá no final da nota, que é o resumo do que está acontecendo, é onde coloca fogo nos bastidores financeiros do nosso Vasco da Gama. Então, coloquem atenção, prestem muita atenção, por favor, torcedor e torcedora do Vasco da Gama. É uma situação muito importante, até mesmo para nós aí ficarmos informados, até mesmo para você aí, quando for conversar com os amigos, com a galera na resenha, saber o que está falando, saber o que está acontecendo realmente com o Vasco, que muita gente quer discutir, quer bater boca, quer se estressar, não sei o quê, mas na real não sabe o que está acontecendo no dia a dia. Então acompanha essa arte, você já está na tela. Abre aspas aí para o auditor independente. Esses eventos e condições indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da companhia. No caso, a companhia é a empresa 777 Partners, detentora de 70% dos direitos econômicos da SAF, da Sociedade Anônima do Futebol do nosso Vasco da Gama, tá, gente? Então, é o seguinte, segundo o auditor afirmou, a operação está comprometida, capacidade de operação, ou seja, money, dinheiro. Aí eu vejo algumas pessoas falarem assim, mas isso é normal, em 90% dos clubes que fazem balanço, os auditores falam a mesma situação, e não sei o que, lá. Olha, numa boa, com todo respeito a quem fala isso ou pensa assim, com todo respeito, na educação, numa boa, eu não estou preocupado com outros clubes. Eu não quero saber se 90% está igual ou se está diferente. Eu quero saber é que a conta no Vasco não está fechando. Eu trouxe para vocês um levantamento financeiro divulgado pelo GE, divulgado pelo próprio Vasco e divulgado por jornalistas, né, que cobrem o dia a dia esportivo do Vasco da Gama ao longo desses meses todos aí do ano passado. E dentro do balanço que a gente fez uma conta simples aqui, galera, o dinheiro, a receita que entrou no Vasco bateu na casa de 500 e quase 580 milhões de reais. E aí eles só divulgaram 364 milhões. Já começa aí. E acrescentando as vendas desse ano de 2024 dos atletas, já bate na casa de 600 e tantos milhões de reais. Aí estão alegando que é uma dívida, que é um prejuízo de 123 milhões, porque tiveram que pagar as dívidas do clube. Mas aí a dívida do clube falaram primeiro que teria sido 200 milhões que pagou. Aí ontem o associativo está falando que está na casa de 601 milhões. Então tá uma bagunça. Tá uma bagunça, tá? Tá uma bagunça. Eu vou falar para vocês uma coisa, gente. O Vasco da Gama associativo não vendeu a SAF do seu futebol para continuar passando por isso, para a 777 chegar aqui no Brasil, fazer o que está fazendo e ainda alegar, olha, estamos fazendo tudo e não sei o que lá, não. Gente, numa boa, querem que eu seja sincero para vocês, a 777 nunca vai apresentar para vocês aí um superávit. Álvaro Silva, o que é superávit? Que linguagem é essa? Lucro. Entendeu, gente? Nunca vai apresentar um balanço no verde.
Ah, pagamos tudo e sobrou tantos milhões do ano passado para esse ano. Fechamos o ano no positivo. Nunca vai apresentar um balanço do superávit. O único que apresentou um balanço do superávit aqui no Vasco, o último, foi o Alexandre Campelo, e a conta não fechou, que ele botou um superávit de 60 milhões no ano no balanço e a dívida do Vasco aumentando, o Vasco devendo todo mundo, Germancano saiu do Vasco porque o Vasco não pagava ele e o Vasco teve superávit, né? Então fica complicado. Então tenho certeza, porque segundo se fala tanto que estaria nesse suposto contrato misterioso, dizem muito que a 777, no caso, teria que dar 30% dos dividendos, do lucro, né, do lucro do futebol, teria que ir para o associativo. Então, assim, a 777 já está com guerra declarada contra o Pedrinho e vice-versa. O Pedrinho está buscando recurso em Brasília, está buscando de tudo quanto é forma aí, expor, abrir esse contrato para dar na emenda da 777. E a 777, os caras também não são bobos, tá? Os caras não são bobos, já estão se movimentando também para atrapalhar essa situação. Então, por isso, é divulgado esse balanço, é minha opinião, tá, gente? Por isso que, na minha opinião, é divulgado esse balanço sempre em déficit. Ah, a gente não sabe se vai ter condições. Ah, e agora? Aí o Pedrinho foi lá e pediu a garantia que o aporte ia entrar. O Jorge falou, não vamos dar garantia, eu sou dono de 70%, espera aí e aguarde. Ou seja, aí agora a 777 fala que teve um prejuízo de 123 milhões. Aí agora uma empresa auditora independente afirma que a operação pode estar comprometida em relação à capacidade do grupo continuar aí gerindo a SAF do Vasco. Ou seja, é conversa para boi dormir, para não ter que dar nenhum centavo para o associativo, que eles estão com o ranço do associativo. Tá bom, torcedor? Para quando chegar na janela, não ter obrigação de trazer nenhum grande jogador, porque eles vão falar, não, já estamos tomando prejuízo, estamos pagando dívida, isso, aquilo, outro. Só que uma coisa que a gente tem que ressalvar aqui, porque quem passa o pano para esses caras não fala isso. Quando o Vasco foi vendido, estava acordado em contrato que eles tinham que pagar a dívida. Então eu não quero saber se é verdade ou se é mentira da 777, que estão num prejuízo de 123 milhões, eu não estou nem aí. Eu não estou nem azul, nem amarelo, nem branco, nem preto, nem quero nem saber. Eu não estou nem azul para essa situação, não estou nem roxo, nem verde para isso aí. Não estou nem ligando se eles estão no prejuízo. Se supostamente está no contrato que eles teriam que pagar aí cerca de 700 milhões de reais das dívidas do Vasco da Gama, não me interessa se eles não conseguiram pagar a dívida do Vasco com o próprio dinheiro do Vasco, que nem eles achavam que iria acontecer, ou se alguém vendeu essa falácia para eles. Eu não sei, fato é que a conta não fechou, eles tiveram que botar supostamente dinheiro do próprio aporte para pagar a dívida, que vai saber se esse aporte entrou. Então a conta não está fechando, o Vasco não foi vendido para mais um ano. No balanço financeiro, a conta não fechar para mais um ano, dividir a torcida, uma parte achando que está certo, outra parte achando que está errado. O Vasco não foi vendido para mais um ano divulgarem um balanço ridículo, só divulgam 2 números. Ah, arrecadamos 364 milhões e estamos no prejuízo de 123, mas não fala-se, não se especifica. De onde veio essa receita? Para onde foi essa receita? Quanto se gastou em contratação efetivamente? Quanto já pagou? Quanto está devendo para empresário, para jogador? Quanto se gastou no ano passado todinho com viagens, bilhete aéreo, hospedagem? Quanto se gastou aí em questão de tudo, sabe? Com água, com alimentação dos atletas, com academia, no CT, em dívida atrasada. Eles não mostram esse balanço. E era para ser mostrado dessa forma. Era para mostrar, olha, recebemos tanto, juntando todo mundo, recebemos esse valor aqui no bruto, violento, e uma baita de uma lista para o torcedor transparente, igual acontece, por exemplo, no portal da transparência, nos municípios aí do nosso país. Que os brasileiros reclamam muito da coisa errada na política, mas ninguém vai lá no portal da transparência ver. E aqui no Vasco, olha para vocês verem como são as coisas. Tem o portal da transparência e muita gente nem sabe que existe isso. E no Vasco ninguém pede essa transparência. Acredita-se logo no primeiro número que divulgam. Sendo que a gente fez um cálculo simples aqui dos números que a Globo divulgou, dos números que os próprios jornalistas que cobrem o Vasco divulgaram, dos números que o próprio Vasco divulgou, e a conta não bate, a conta não fecha, torcedor do Vasco. Então vamos acordar, o Vasco não foi vendido para isso. O Vasco não foi vendido para isso. Tá bom, gente? Aí ficam com essas desculpinhas, sabe? Aí fica a vida inteira nessa desculpinha, chovendo no molhado. Eu não quero nem saber quem pintou a zebra de branco, de preto e branco, jogou a lata fora, guardou para depois, emprestou para alguém, não sabe com quem deixou. Não tô nem aí. A 777 tem a obrigação de manter a operação do futebol do Vasco, tem a obrigação de captar recursos para o clube e tem a obrigação de pagar as dívidas e ser transparente para com o torcedor. Ou seja, não estão fazendo nada disso que eu acabei de mencionar aos senhores, torcedor e torcedora do Vasco da Gama.
Vamos mudar de assunto, ainda dentro da parte financeira, tá? Eu quero mostrar para vocês, eu quero falar para vocês um pouco sobre a situação aí desse jogo de empurra, né? Isso aí, uma nova modalidade. O nosso Vasco é pioneiro em tudo, né? Tá criando uma nova modalidade aí dentro do futebol. Isso mesmo, já ouviram falar? O jogo de empurra. Sabe como é que é? Chega aí uma caixa cheia de problema pro Pedrinho. Pedrinho só dá uma sondadinha assim, ele olha lá dentro e fala: "Ih, quero não". Aí ele vai e empurra pro Salgado. Aí o Salgado olha a caixa. Quem mandou a caixa? Ah, foi o Pedrinho. Aí ele já tem até medo de colocar a mão. Aí ele manda o funcionário abrir. Aí ele olha e devolve lá. Aí ficam nessa. O Pedrinho empurrando pro Salgado e o Salgado empurrando pro Pedrinho. Agora eu separei uma situação aqui para você, torcedor e torcedora do Vasco que acompanha o nosso canal, que sabe que a gente aqui é independente, a gente é apolítico, embora eu tenha a minha opinião política dentro do Vasco, eu sempre apoiei o Levenciano, hoje eu estou apoiando o Pedrinho, porque ele é o único cara capaz de bater de frente com essa situação, porém, todavia, entretanto, eu sempre bati na tecla aqui, que o Pedrinho nunca teve projeto, e está exposto para todo mundo ver, ele está perdidinho, não sabe nem o que faz, ele não sabe nem o que faz, portanto, que ele não sabe nem o que ele pode falar, o que ele não pode, então ele nunca teve projeto. Todo respeito, gosto muito do Pedrinho, comentarista, mais ainda do Pedrinho, jogador, mas como presidente até agora não fez rigorosamente nada. Só falou que não pode falar e tá buscando nos bastidores, mas vamos ter que aguardar. Ainda rimou, né? Gostaram? É o seguinte. Gente, o Salgado afirma que o Pedrinho já sabia de tudo desde o fim de 2022. Aí o Pedrinho fala que não, que o Salgado abandonou, no caso o Salgado teria abandonado, né? O clube ali, que a culpa é da gestão do Salgado, eles teriam abandonado a finança do clube associativo durante a transição do futebol para a SAF da 777. Aí o Salgado, né? Aí o Salgado, como já mencionei para vocês, ele abandonou realmente as finanças, porque ele falou pro torcedor que olha só, torcedor, prestem atenção, alô turma, o Fábio Azevedo, o Mário Coelho, essa galerinha aí, muitos outros, João Almirante, todos eles aí lá atrás falaram não. O Lucas Pedrosa, Eduardo Ferrari, todos eles falavam, não, é 700 milhões para o futebol, mais 700 milhões para a dívida, que esse é o valor total das dívidas do Vasco, o Vasco vai ficar zerado. Aí a gente descobre que fecharam todas as torneiras do associativo, o associativo não recebe nada, nenhum dividendo nunca caiu na conta do associativo, porque a 777 está divulgando balanço negativo, então não tem que dividir em lucro nenhum, porque se ficou devendo não tem lucro. Entendem a lógica? E aí os processos que estavam lá parados, engavetados lá na mesa lá dos tribunais da vida aí, começaram a ser executados, julgados, ok, a justiça fazendo o seu trabalho na parte trabalhista e jurídica, e o Vasco com isso agora tá batendo na porta aí, vamos dizer assim, abriu ali uma gaveta, encontrou uma dívida na casa de 200 milhões, que ainda pode ser negociada, pode ser aí, pode ser feito um acordo para se equacionar, para diminuir esse valor, mas fato é que hoje o associativo não recebe nada e a dívida aumentou. Aí eu pergunto, a culpa é de quem? Do Jorge Salgado, porque ele vendeu o Vasco e falou que ele não falou que ia ficar alguma coisa para trás, ele falou que toda a dívida do clube ia ser paga pela 777, agora tem mais dívida escondida. Sabe? Então assim, e dá medo de amanhã aparecer mais, e depois de amanhã aparecer mais, e daqui a pouco a gente descobre que o Vasco tá acabando. Sabe? O meu medo é esse, torcedor. Aí, vamos lá. Aí veio as eleições. O Pedrinho, no apagar das luzes, nos 43 do segundo tempo, ele pega e se filia à chapa Sempre Vasco. Para quem não sabe, não entende da política do Vasco, a chapa Sempre Vasco sempre foi ali apoiada por Pedrinho, Edmundo e Felipe, tá? Só para ficar o registro. Edmundo e Felipe muito mais, o Pedrinho mais ou menos. Só que o Pedrinho agora, para ele vir para entrar nas eleições, com tanta chapa no Vasco, né, gente? Com tanta chapa dentro do Vasco, né? Estranho, né? Aí se filiou a Sempre Vasco, a mesma chapa do Júlio Brandt. O Júlio Brandt que lá atrás veio candidato e o Edmundo botou a cara na internet para apoiar o Júlio Brandt. E hoje o Edmundo não fala nada, fica quietinho lá no canal dele. Eu sou muito fã do Edmundo dentro de campo, tá? Aí o que aconteceu? Pedrinho vai e entra na Sempre Vasco. O Júlio Brandt passa uma semana depois e fala, olha, estou deixando a minha candidatura, né? Não vou mais vir candidato. Aí a gente toma conhecimento que o Júlio Brandt deixou a candidatura dele para em off apoiar o Pedrinho. Aí surgiu uma suposta fake news lá atrás nas eleições do Vasco, que o Pedrinho e o Júlio Brandt teriam feito ali um acordo de cavalheiros, o famoso toma lá da cá, né? Você me ajuda aqui, eu te ajudo ali. Supostamente, a notícia que a gente recebeu, a informação que circulava na época das eleições do Vasco, era que supostamente o Pedrinho teria ali oferecido uma cadeira no conselho da SAF para o Júlio Brandt, em troca do apoio da chapa toda Sempre Vasco.
Com isso, a turma do Salgado não tumultuou as eleições, não fizeram problema, não botaram nenhum candidato testa de ferro para tentar entrar lá. Por quê? Por que será? Porque a turma do Salgado fala, não, quem tá vindo aí é o Pedrinho, parceiro do Brant, tá tudo em casa. E aí vocês observaram que pela primeira vez na história do Vasco teve uma eleição sem tumulto, uma eleição com lisura, correta. Por quê? Porque era do interesse do Salgado, era do interesse do Júlio Brant, né, do próprio Pedrinho, óbvio que ganhou, que o Pedrinho entrasse sem nenhum problema. Por quê? Porque o Pedrinho, entre aspas, né, na minha visão, na minha opinião, pelo tudo que eu vi aí, ele manteria essa máquina dessa galera aí funcionando, mesmo ele saindo do Vasco. O Salgado, o Júlio Brant não estando lá efetivamente com cargos, né? Então ele manteria aquela máquina que o Salgado criou para destruir o Vasco e vender para 777. Aí agora deu racha. Deu racha porque começou o jogo de empurra. Desculpa do palavreado, a merda está no ventilador, tá fedendo pra tudo quanto é lado, tá respingando em todo mundo lá dentro de São Januário. A verdade é essa. O Pedrinho agora não sabe o que fala pro torcedor, porque ele sabe que se ele falar alguma coisa, o Salgado e o Brant podem desmentir ele na internet e vai dar um ribuliço. Então fica esse negócio. O Salgado põe a culpa no Pedrinho, o Pedrinho põe a culpa no Salgado. O Salgado põe a culpa no Pedrinho, o Pedrinho põe a culpa no Salgado. O Pedrinho põe a culpa no Salgado e o Salgado põe a culpa no Pedrinho. E a verdade, o Pedrinho tem culpa porque ele foi se aliar com quem não tinha que ter se aliado. A grande verdade é essa. O Pedrinho tem culpa porque o Pedrinho nunca teve projeto. A outra grande verdade também é essa. E o Pedrinho também tem culpa, sabe por quê? Agora, antes do Paulo Salomão ser nomeado aí a segunda pessoa para estar sentando na cadeira do Conselho da SAF, saiu a informação que foi ventilado o nome do Júlio Brant. Só que a negativa foi tão grande, mas foi tão grande dentro e fora do Vasco, nas redes sociais, que o Pedrinho foi obrigado a dar um passo para trás e falar, não é o Júlio Brant não. E aí no apagar das luzes agora colocou o Paulo Salomão, que era um nome óbvio desde o início. O cara que entende de jurisprudência, o cara que entende de justiça, de tudo. E aí iam botar Júlio Brant no Conselho da SAF para fazer o quê? Álvaro Silva, porque o Júlio Brant leu o contrato, ele leu um pouco, o Euriquinho leu um pouco, o outro leu um pouco. E eu colocar o Brant por isso? Ou eu colocar o Brant por conta que o Brant é da galera do Salgado, que trabalharam junto com a KPMG para vender o Vasco para 777. Então, Pedrinho, você se alinhou com quem não tinha que se alinhar, você se aliou, você virou aliado de quem não era para você ser aliado. Agora, meu querido, você vai ter que morrer com essa roupa. Você vai ter que botar a cara pro torcedor e vestir essa carapuça aí e morrer com essa roupa, filhão. A verdade é essa. E o senhor Jorge Salgado, quanto mais ele fala, pior fica. Pior fica. Então, eu só peço ao seguinte, tá? Eu só peço ao seguinte, aos cartolas do Vasco da Gama, tá? E aos políticos, tá? Pedrinho, todo mundo que eu tô falando aí, todo mundo. Assumam a sua parcela de culpa e a sua responsabilidade perante o torcedor do Vasco, enquanto ainda há tempo. Assumam sua parcela de culpa e sua responsabilidade. Pedrinho, se você sabia que tinha coisa errada lá atrás e ficou quietinho, vem pro torcedor, chora, fala, não fala, também não sei. Abre pra galera. Abre pra galera. Se você errou em alguma coisa, Pedrinho, olha, eu acreditei nisso que me falaram e não sei o que, depois que eu entrei vi que era mentira. É melhor você ser transparente com o torcedor, Pedrinho, porque muita gente não presta atenção. Muita gente tem memória seletiva, só lembra do que quer lembrar. Mas eu não. Quando se trata de Vasco, eu lembro de tudo. E se eu não lembrar, eu busco, eu pesquiso, eu ligo para um amigo, eu ligo para outro, eu pego uma anotação antiga minha. Só para vocês verem uma coisa que eu vou mostrar para você, torcedor e torcedora do Vasco, que eu não estou falando mentira. Tá? Com 1 ano de canal, todas as minhas pautas, os meus roteiros estão aqui, ó. Todo dia, olha aqui, ó, para vocês verem, torcedores do Vasco. Todas as minhas pautas, os meus roteiros para trabalhar. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Vou mostrar para vocês que eu trabalho aqui é com informação e com estudo. Esse caderno aqui, lotadinho. Lotado, ó, só de coisa do Vasco, lotado, 100%, acabou, já esgotou, tá? Outra coisa, meus amigos, olhem aqui, ó, vou mostrar pra vocês, olha, isso é só desse ano, ó, 23 e 24, olha aqui, eu ainda tenho mais um outro bolo desse guardado. Por que eu guardo todas as pautas do meu vídeo? Porque se eu esquecer de algum assunto, eu tenho data, eu tenho o site onde eu pesquisei, a fonte, o nome do jornalista, e eu tenho como trazer para vocês de novo. Então, Pedrinho, o torcedor, não só eu, tem muita gente que está fazendo isso, Pedrinho. Então é mais bonito você vir e falar a verdade, que você confiou nessa galera para você entrar, depois que você entrou, você viu que você se enfiou no mato sem cachorro, que vai ficar menos feio,
do que você tentar ficar tirando o seu e botar lá na turma do Salgado. Porque a turma do Salgado, eles são fera na justiça. Daqui a pouco eles arrumam um jeito de jogar tudo nas suas costas, tá? Aí eu quero ver o que você vai arrumar. E não vai adiantar chorar, não vai adiantar falar que não pode falar. Então, fica o registro aí, tá? E a reflexão para todo o torcedor do Vasco da Gama. E eu tô ficando muito triste toda vez que se passa. A gente toma conhecimento que a Leila Pereira, o Palmeiras, está disposto a colocar quase 80 milhões de reais na mesa para contratar o Lúcio Rodrigues, do Liverpool do Uruguai. Desculpa da palavra, um puta de um atacante, um baita jogador, tem tudo para ser o novo Luizito Soares aí. Estão colocando ele lá no Uruguai como o novo Luizito Soares. O Vasco não contrata. O Vasco foi atrás do Everton Ribeiro, mas não quis pagar. Tá lá no Bahia com um projeto para encerrar a carreira lá, fazer o cara virar ídolo. O Vasco foi atrás do Depem, mas não teve gaita para contratar. O Depem hoje é o reserva do Everton Ribeiro. O Vasco não trouxe o Paulinho ano passado, o Paulinho tá arrebentando. O Vasco não trouxe o Hulk quando ele voltou pro Brasil, o Hulk tá arrebentando. O Vasco ano passado não contratou o Davidson e o Davidson arrebentou ano passado. Então tá na cara, torcedor e torcedora do Vasco. Tem muito jogador sim, bom de bola sim, que tá querendo vir jogar no Vasco há muito tempo. Alguns deles querem vir de graça, mas não estão vindo porque supostamente ninguém leva nada com isso. Tem que ter valor alto envolvido, né? Tem que ter 2, 3 empresários envolvidos, né? Para você roer um percentual de comissão de cada um aqui ou acolá, para você colocar os caras para jogarem aqui no Vasco, né? Se for um cara bom de bola que ama o Vasco e que fala que vem de graça só para receber o salário, aí vocês não querem. Aí vocês só fazem isso com o Dimitri Payet, com o Gary Medel, não pagaram nada e estão pagando papo de 1 milhão por mês. Por que vocês não fazem isso com jogadores de calibre que queriam jogar no Vasco? Então fica essa reflexão para o torcedor, para você, torcedor e torcedora do Vasco. A forma de contratar do Vasco não mudou de quando era associativo, continua assim. Esse suposto aí, tudo me leva a crer que deve existir alguma prática ilícita aí nesse esquema de contratações do Vasco, tá? Sinceramente. O Vasco continua sem transparência, continua no vermelho. Não temos time e é uma vergonha, gente. A gente de novo brigando para não cair, cara. De novo brigando para não cair. Sem atacante, sem meio campo, com 20 zagueiros no elenco e 46 volantes. Só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. A torcida já tá perdendo a paciência. Até agora sem patrocinador master. Treinadores não querem vir para o Vasco nesse momento. E tem gente achando que tudo isso está legal. Vamos botar a mão na consciência, gente. Estão acabando com o Vasco da Gama. Tá? E outra coisa que eu quero falar para vocês aqui, só para vocês ficarem ligados. O Euriquinho agora tá botando a boca no trombone. Eu pergunto para vocês, por que ele não fez isso antes das eleições do Vasco? Agora estão até falando de impeachment do Pedrinho, dentro do Vasco. Por que não falaram isso antes das eleições? Porque se eles sabiam de tudo, já sabiam lá desde as eleições. Por que agora que o cara tá lá dentro querem tirar? E o Euriquinho tá jogando bomba em cima de bomba na internet. Tem algum interesse aí, gente? Tem algum interesse aí, gente? E outra coisa, como é que todo mundo me assina esse contrato sem ler direito? Para que servem os conselheiros no Vasco? Para que servem os beneméritos no Vasco? O Vasco não mudou nada, gente. O Vasco não mudou nada. A única diferença é que hoje quem trabalha no Vasco está recebendo em dia. Só. Esportivamente, a mesma situação, desculpa do palavreado, a mesma vergonha, não vou nem falar mais palavrão, vou evitar. A mesma vergonha, a mesma falta de qualidade dentro de campo. Reforma de São Januário até hoje não andou. O Pedrinho prometeu, fez acontecer o ano passado e nada até agora. Nada. O dinheiro que a 777 tinha que colocar no CT até agora, nada também. O CT de Caxias está abandonado, a bandeira do Vasco rasgada, o matagal, deve ter até sucuri, onça lá dentro. Quem passa na avenida do lado lá dá para ver. Os esportes do associativo aí tendo que pedir patrocínio aqui e ali toda hora para conseguir participar das competições. O associativo tendo que fazer parceria com prefeituras, convênios para ter quadra para jogar, para ter campo para treinar, para ter, sabe, gente? Então foi para isso que o Vasco virou SAF. Eu estava vendo hoje que lá na Bundesliga, no campeonato alemão, alguém quiser comprar a SAF de um clube lá, o máximo que pode ser vendido é 49%, 51%, pelo menos, tem que ficar com o clube.
Lá na Bundesliga, na Alemanha, com exceção de um clube ou outro ali que tinham investidores já há mais de 20 anos investindo no clube, aí esses investidores poderiam comprar mais de 49%, que é o caso do Hoffenheim, se eu não me engano, e do Red Bull Leipzig. E aqui no Vasco, doaram, fizeram uma doação de 70% para a 777. Onde o associativo está engessado, a dívida aumentando e a torneira fechada, não tem dinheiro entrando, uma covardia. Aí agora ficam nesse jogo de empurra. Pedrinho empurra pro Salgado, Salgado empurra pro Pedrinho. A galera que tá babando o ovinho da 777 tá botando a culpa no Eurico Miranda. É muito fácil, né? Porque defunto não fala, né? Com todo respeito aos familiares do Eurico Miranda, né? Falecido, morto, não fala. Então é muito fácil botar a culpa no Eurico, né? É muito bacana isso, né? Ah, mas estão pagando jogadores da época do Eurico. Pois é, esses mesmos jogadores que estão pagando da época do Eurico eram jogadores que levantavam título. E quem hoje está falando mal do Eurico, na época que o Vasco era campeão, falava: campeão! Ia pro Maracanã, São Januário, uma semana usando a camisa saía até andando de tanto fedor que o camarada ficava usando a camisa a semana inteira. Aí agora que o Vasco parou de ganhar, o Eurico Miranda faleceu, aí todo mundo quer jogar nas costas do cara. Aí quando não joga nas costas do Eurico, quer jogar nas costas do Campeiro, quer jogar nas costas do Salgado, que tem que jogar mesmo, tá? Aí agora o Pedrinho, aí fica esse jogo de empurra. Então o Vasco não foi vendido para isso, para continuar o toma lá da cá, para continuar o jogo de empurra, ninguém sabe, ninguém viu, para continuar sem patrocinador, para receber valores pífios de cota de televisão, valores irrisórios de patrocínio master, aonde a gente recebe de patrocínio master, o nosso rival ganha para colocar alguma coisa aqui no ombro. Enquanto o patrocínio master do nosso rival é 5, 6 vezes maior do que o patrocínio do Vasco. O Vasco foi vendido para a gente brigar até a última rodada, até os 36 minutos do segundo tempo, quando o Serginho fez o gol e salvou o Vasco do rebaixamento. Ou o Vasco foi vendido para a gente já estar entrando na 5ª rodada do Brasileirão esse ano, já na zona do rebaixamento de novo. O Vasco foi vendido para a gente sair 2 vezes de forma vexatória nas semifinais do Campeonato Carioca. O Vasco foi vendido para a gente ser eliminado pro ABC dentro de São Januário no ano passado. O Vasco foi vendido para a gente ter que esfregar as mãos para não perder para o poderoso Fortaleza, com todo respeito à camisa, à torcida, ao clube, aos jogadores. O Vasco foi vendido para entrar em campo para não perder para o Fortaleza. Foi para isso que o Vasco foi vendido, torcedor? Foi para isso? Então fica essa reflexão para vocês aí e eu fico por aqui. Valeu, meus amigos. Enquanto houver um coração infantil, o meu, o seu, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco.